Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, dia 20 de julho de 2025. Oi, Fabiola, tudo bem? Elaine, eu vou te chamar aqui, Elaine. Então, hoje é dia 20 de julho de 2025. A programação da Mas seguimos. Então, a previsão é irmos aí até o dia 17 de agosto. Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, E tudo aí, eu vou bem? dar uma ajeitadinha aqui, Elaine. Tá bom. Eu acabei de receber uma notícia aqui que eu acho que eu não vou conseguir fazer mais live. Não é um apelo, não estou usando como pitch de vendas ou de marketing, mas o Instagram me notificou aqui dizendo que se eu não tiver até 1.000 seguidores, vai mudar a política, eu não vou conseguir mais fazer o encontro o Furo do Alfinete, olha só, que pode. Poxa, vamos fazer uma campanha aí para aumentar. Legal, assim, ó, por mim eu continuava assim, né? Não tem problema com seguidores. A Uhum, questão é que daí vai inviabilizar a continuidade, eu vou ter que pensar outra forma, né? sim. Então, meu, muito boa noite aí a todos que estão nos assistindo, estão chegando. Hoje nós estamos aí com um encontro com elas, né, no Furo do Alfinete, tendo a honra de receber a Elaine Grilo. A Elaine, minha história com ela foi através da formação em terapeutas do professor Arthur Schumann. Lá eu pude conhecer um pouco da história dela, né, brevemente. Ela vai compartilhar conosco aqui algo que talvez eu não sei se ela compartilhou nas redes, mas com certeza com as pessoas que fazem parte da convivência dela tem sido motivo de inspiração, né, a história da vida dela, a jornada dela enquanto mulher, esposa, mãe e vovó também, né? E é uma Uhum, honra muito grande, né, Elaine, te receber aqui hoje nessa noite. E para quem está chegando, só para contextualizar brevemente, o Furo do Alfinete é essa proposta, né, que busca aglutinar os profissionais da área da saúde mental, trazendo, né, aquilo que eu identifico como o furo do alfinete. Todos nós, de uma certa medida, temos alguns furos de alfinetes ao longo da nossa vida, né? E o que fazemos com eles é o que vai, assim, trazer uma compreensão maior de uma vida que vale a pena ser vivida, quando ela é analisada, ela é colocada num certo julgamento, não de condenação, mas de colocar cada coisa no seu devido lugar e dar o seu devido valor, né? Então, boa noite a todos, seja muito bem-vindo. Elaine, eu já queria começar com uma, não é uma provocação, né? Mas com uma frase que diz assim, ó, nem toda mulher grita, né? Algumas restauram em silêncio, costurando com fé, né? Coragem, sabedoria e paciência. Elaine, seja bem-vinda, né? E fique à vontade aí para nos trazer essa primeira impressão de poder ter aceito esse convite, né? E estar conosco aí no Furo do uhum. Alfinete. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui. Espero que você atinja novos seguidores para que a gente possa continuar, né, contemplando tantas lives maravilhosas como você tem feito. É, Quando você propôs, né, de fazer a live, e aí eu pensei no tema, eu pensei em trazer um pouco da minha história. E aí, dentro dela, a gente vai poder falar um pouquinho sobre coisas muito importantes, né? Então, eu comecei a namorar, tinha 13 anos, né? Na época que eu comecei a namorar, meu namorado ainda não era envolvido com drogas, mas a partir desse momento começou o envolvimento. Mas ali eu era muito jovem, eu imaginava que não fosse algo que fosse continuar, né? Não tinha essa perspectiva de futuro nenhuma. Então eu até fui alertada por alguns amigos, né, de que ele estava começando a se envolver com droga. E aí na época eu pensava assim, ah, ele é só meu namorado, né? É a vida dele, problema dele, e não me envolvi. Só que aos 15 anos eu engravidei. Quando eu engravidei, eu venho de uma família muito disfuncional. Nessa fase, minha mãe estava vivendo uma fase muito difícil, ela estava numa depressão profunda. E ela estava para entrar na depressão profunda, na verdade. Foi quando eu ganhei minha filha que ela entrou. Mas estava uma fase muito difícil ali no contexto familiar, então não tinha estrutura. Eu vim de uma família que não tinha contato social. Eu não tive muito contato com pessoas, então eu não tinha muito repertório. E aí, quando eu engravidei, eu me lembro que eu tomei uma decisão, que quando eu peguei o resultado ali que eu estava grávida, a única coisa que eu pensei foi, eu vou ser mãe.
E quando eu pensei, eu vou ser mãe, ali eu tomei uma decisão, vou ser mãe, ponto. O que que precisa para ser mãe? A partir daquele momento, eu comecei a pegar, comprar todas as revistas em banca de jornal. Eu não tinha hábito de leitura, não conhecia livros. Então, assim, fui para a banca de jornal, tudo que era livro de revistas, não, revistas, né? Até comprei alguns livros, mas tudo que era revista, todo mês eu comprava. E aí eu me lembro que uma das revistas eu li sobre vínculo, né? Que é essa palavra que fez tanto sentido para mim. Só que ali na ocasião, a leitura era sobre o vínculo mamãe-bebê, aquela coisa de dar banho na criança, tomar banho junto, fazer massagem. Então era mais ou menos isso, mas aquela situação me chamou muita atenção. E durante a gestação, o meu namorado, né? Ele foi se envolvendo muito mais nessa fase, ele conheceu o crack. Então, durante a gestação, ele se envolveu com o crack e quando ela nasceu, estava assim, é, morto-vivo, né? Completamente tomado pela droga. E aí eu pensei, eu vou fazer aquilo que eu vi sobre o vínculo dele com ela, né? E quando eu tomei essa decisão, eu claro que eu pensava nele, mas eu não tinha assim tanta esperança de que ele fosse mudar, de que ele fosse sair dali, porque não é o que a gente via, né? A gente via que as pessoas que estavam envolvidas ou estavam presas ou estavam morrendo. Então eu não tinha tanta esperança nesse sentido, mas eu pensava assim, eu vou levar ela todos os dias para ele ver. E nessa época ele morava praticamente na rua, num lugar bem desconfortável de aparecer com uma criança, para vocês terem uma noção. E aí eu pensava assim, eu vou todos os dias levar ela até ele, vou colocar no colo dele, vou falar, sua filha tá aqui. E fui pensando em gerar esse vínculo por dois motivos. Primeiro que poderia ser um dia um motivo para ele querer sair daquela situação, né? E que ele não teria outros, porque ele também veio de uma família muito disfuncional e ali já estava na rua, enfim, né? Ele tinha 15 anos, não, eu tinha 15, ele tinha 17. Então, não tinha outros motivos, então eu imaginava assim, pode ser que a filha dele um dia venha a ser um motivo para ele querer sair daquela situação. E o segundo motivo é que eu pensava assim, é, eu não sei quanto tempo ele vai viver, então eu vou dar isso para minha filha, né? Um dia eu vou ter uma história para contar da minha filha com o pai dela, vou ter registros, enfim, vou mostrar que ela teve um pai que, quando presente, ele foi um bom pai. Então, a minha motivação primária ali era pensando na minha filha, no histórico dela, né, com o pai dela lembrar, saber desse passado, né, que talvez ela não lembraria. Mas aí, né, passando o tempo, ele foi cada vez piorando ali naquela situação. A gente, por algum outro motivo, eu terminei dele, e assim que eu terminei dele, ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, ele saiu rapidamente, mas quando ele foi preso, eu tomei a decisão de levar ela também lá. Eu não iria, porque eu não estava com ele, mas eu me propus a levá-la com o mesmo objetivo. Então, a visita era uma vez por mês e eu levei ela algumas vezes ali. Quando ele saiu, eu voltei com ele e aí eu engravidei novamente. Que aí eu já tinha 18 anos e engravidei do Guilherme, né? A primeira foi a Pamela, meu segundo filho, o Guilherme. Quando eu engravidei do Guilherme, eu coloquei ali, já estava numa situação de tipo, vamos mudar de vida? E aí ele foi trabalhar, pra você ter uma noção, naquela época ele não tinha nem documentos, mas enfim, ele tentou, né? Ele começou a trabalhar, é, ele, só que toda vez que ele recebia o salário dele, ele gastava tudo com droga. Então ele ficava bem um período, mas era pegar dinheiro, era qualquer situação, qualquer oportunidade, ele acabava indo, né? E assim a gente ficou por alguns anos. E aí eu tomei essa decisão de continuar isso com o meu filho também e de proteger eles dessa realidade. Então eu decidi que eu não discutiria na frente dos meus filhos, que eu não falaria mal dele, que eu não ofenderia ele, que eu não falaria nada para os meus filhos a respeito disso. E assim foi. Para resumir um pouco aqui a gente conversar, para você ter uma noção, meus filhos foram saber dessa realidade quando eles eram adolescentes. Muito bom, Elaine. E eu estava pensando enquanto estava falando e queria puxar para essa questão, porque essa palavra que tu trouxe associada a teu histórico é o que, em certa medida, foi um divisor de águas, né, para se manter firme, né, e construindo tijolinho por tijolinho, né, nessa relação e nessa família linda hoje que tu tens aí, que o Papai do Céu te presenteou, né. E aí Uhum. a pergunta que eu faço é:
guardar a dignidade do pai no coração dos filhos. O que é que isso significou na tua vida, né? Do teu esposo, dos próprios filhos e da tua família, de um modo Uhum. geral, né? Assim, é difícil responder essa pergunta porque eu não sei qual seria a outra realidade, né? Eu só conheci essa. Mas eu acredito que representou tudo, né? Porque eu vi meus filhos crescer numa condição íntegra, né? Graças a Deus, hoje eles são dois adultos bem, né? Assim, sem problemas psicológicos, sem traumas, pelo menos até onde eu sei dentro do possível, mas, né, eles não tiveram nada em relação a essa questão. E pode continuar. Claro, não, porque eu fico pensando que muitas pessoas que nos ouvem, até um dia eu Ah, estava na barbearia e eu estava conversando e deu certo que tinha alguns pais ali junto comigo. E eu falei, vocês já pararam para pensar? Aí alguns comentaram que estavam separados e tudo mais, né? Que geralmente a, os filhos recebem a versão da mãe sobre o seu pai, né? E como que isso impregna o seu imaginário uhum, nessa figura paterna. Porque nós estudamos na Elaine, a gente sabe que há um simbolismo não somente figurativo, simbólico, uhum, dentro da dinâmica familiar, mas ele se materializa na prática. Oi, Fabrícia, boa noite. uhum, E como é que isso funciona, né? E olhar para isso e saber. Os filhos têm direito de saber a versão dos pais sobre a uhum, sua situação, né? E a mãe nesse processo, né? Ao uhum, invés de demonizar o pai, porque a gente sabe que tem situações uhum. excepcionais, né? Como é que Eu fica vejo isso? assim, ó, vou trazer um pouco do contexto que eu costumo ver, né? Nesse período todo, a gente passou a trabalhar ajudando outros dependentes químicos, familiares. Qual que é o normal, assim, o comum, vamos dizer assim? Normalmente, as mulheres usam os filhos para tentar atingir o pai. E não é nem no sentido de vingança, às vezes sim, no calor ali da emoção, mas às vezes é um desespero mesmo. Então, eu lembro de uma moça que, por exemplo, falava assim para os filhos: Ah lá, seu pai é um cracudo, já foi, ele não gosta de vocês, olha o que ele faz com vocês, ele não tá aqui. Eram crianças pequenininhas. Para você ter uma noção, até hoje eu tenho contato um pouco com essa família. Os filhos cresceram sem querer falar com o pai, né? Desprezando esse pai. Hoje os filhos olham com desprezo para esse pai. Então, realmente, a mãe, ela carrega essa responsabilidade, né? Eu me lembro, assim, eu fui uma criança muito observadora. Eu me lembro que minha mãe, ela reclamava muito que meu pai trabalhava muito. Ao mesmo tempo, eu via outras pessoas falando que meu pai era um homem muito honesto, que meu pai trabalhava muito, que meu pai veio para São Paulo sem nada e ele conseguiu fazer as coisas através do trabalho. Então eu vi o que as pessoas falavam do meu pai, inclusive a minha mãe, e ali eu construí a imagem que eu tinha do meu pai. Hoje eu tenho completa noção disso. Então, a criança, ela vai ter a imagem do pai, não só por aquilo que o pai é com ela, mas por aquilo que ela vê, não só da mãe, mas das outras pessoas. Só que o peso da mãe é infinitamente maior. Até pelo vínculo, né? Que essa é a palavra norteadora aí Sim. da nossa live. A mulher que guarda e a mãe que restaura, né? O impacto da fala materna na alma dos filhos diante da falha ou ausência, né? Uhum, Paterna. Eu digo porque me fez assim diretamente realizar uma anamnese da minha uhum, própria vida, né? Eu fui botar na estante da memória e procurar o que eu ouvi falar do meu pai através da minha mãe. Qual a influência que isso teve na minha vida, das pessoas que eu conheço na minha formação, porque eu de formação de base eu sou professor, né? E eu identificava muitos problemas desse tipo em sala de aula, né? Eu até me lembro, você já repetiu isso algumas vezes, Elaine, de alguns alunos, tanto menino quanto menina, né? Ter essa questão da transferência, né? De uhum, olhar e dizer assim, professor, não quer ser meu pai? Daí eu assim, pois é, mas tu não tem pai? Tu não vem do mundo sozinho, né? Tens uma mãe, deve ter um pai, né? Ah, meu uhum. pai isso, meu pai aquilo, e sempre criando essa demonização da figura paterna, né? E eu ficava me questionando de onde vem isso, né? E o impacto, como tu falasse, né? Porque Uhum. é a mãe que apresenta o filho para o pai, né? Sim, E que apresentação é essa? Às vezes tem uma situação excepcional, né, Helena? A gente sabe que às vezes tem a é. questão de abuso, uma situação mesmo de violência, né? Uhum, Entretanto, né, resguardado certas particularidades disso, de um modo geral, né? Qual é a implicância, né, e o cuidado que uma mãe deve ter na hora de... Porque eu fui, por exemplo, também conselheiro tutelar, Helena. uhum, E 80%, sem exagero, tá? De 70% a 80% dos casos que eu atendi era essa situação. Os pais se separaram e as crianças ficavam ali no meio como uhum. moeda de troca nessa equação desequilibrada, né?
Primeiro que assim, a mulher precisa entender que o pai representa uma função, né? O pai é uma estrutura, ele que dá limites, ele que orienta, ele que mostra o destino. Então a mãe precisa separar essa representação, saber que aquela criança precisa de um pai para orientar ela, ainda que esse pai fale, né? Essa figura ela precisa estar ali intacta e o que ele é. Uma coisa a gente pode garantir, se esse homem ele não é um bom pai, se ele não tem um bom caráter, se ele tem atitudes, né, inadequadas, a verdade vai aparecer. A criança ela vai ser capaz de ver e conforme ela vai amadurecendo, ela vai querendo se afastar daquele pai, né? A mãe não é para a mãe deixar a criança em perigo, obviamente é para proteger. Mas não precisa a mãe ir lá e ficar apontando os erros, apontando as falhas. Por quê? A gente precisa lembrar primeiro que a criança não tem o olhar de um adulto. Então, aquilo tudo que eu estou enxergando pode ser que a criança não esteja. Ou a criança só tem um filho ali que tem alguma coisa errada. Ela percebe que, poxa, por que que meu pai é assim? Você vê que as crianças elas já têm uma percepção, né? Mas a mãe não precisa ir lá e ficar, olha, tá vendo o seu pai isso, o seu pai é aquilo, né? É, eu acho que a mãe precisa saber separar. Então, por exemplo, não precisa mentir, não é essa a proposta, né? É dizer a verdade sem dizer. Eu lembro que no meu caso, assim, com meus filhos, quando meu marido sumia, e ele sumia às vezes por alguns dias consecutivos, e eu lembro que o tempo maior foi uns 7 dias, eu ficava muito nervosa. Era muito difícil para mim, porque eu precisava continuar trabalhando, eu precisava cuidar da minha casa, eu não sabia onde ele estava, eu não sabia se ele estava vivo. Enfim, era uma situação que me deixava realmente impotente. E eu me percebia nervosa. Então, eu sentava ali com meus filhos e falava assim: olha, hoje a mamãe está muito nervosa. Eu não estou bem, né? O papai não está aqui, ele está doente, ele precisa da nossa ajuda. A gente vai orar por ele. E eu gostaria que hoje vocês fossem deitar mais cedo, que vocês não brigassem. E quero avisar algo. Se eu me exaltar com vocês, eu quero que vocês saibam que não é com vocês. Então, eu sempre falava assim: se eu perder a mão, se eu gritar com vocês, não é com vocês, é meu estado, é eu que não estou bem. Então, eu diferenciava isso, porque a criança, ela sente culpa, né? Ela acha que é por causa dela, que ela tá fazendo algo errado. E é engraçado, assim, hoje eu fico avaliando essas coisas, eu não tinha repertório para isso. Eu não sei da onde eu pegava essas coisas porque eu não tive repertório. Eu não vim de uma família que conversava, eu não vim de uma família que tinha contexto social. Então, eu simplesmente, assim, sabe, o feeling de tipo, eu era muito observadora e eu acredito que isso ajudou, né? Eu conseguia já perceber o que dava errado. Eu já tinha todos os exemplos de coisas que não eram boas, né? E quando eu engravidei, inclusive, eu lembro que essa força que, se você falar, mas o que que aconteceu? Qual que era ali a sua força que te motivava? Era rebeldia, por incrível que pareça. Por quê? Na minha cabeça, minha mãe não foi uma mãe que ensinou, ensinou a fazer as coisas de casa, que ensinava rotina. Só que quando eu virei adolescente, eu acho que ela pensou assim: a mágica tem que acontecer. A Aí adolescente vai ter que achar. limpar a casa, vai ter que lavar a louça. E aí ela não me pedia, ela me xingava. Entende? Tipo, ah, você não faz isso, porque você não ajuda, porque eu não sei o que lá. E na minha cabeça era assim, ela nunca me ensinou. Como que ela tá me pedindo algo que ela nunca me ensinou? E isso me trazia uma revolta. Então, ali, quando eu me vi mãe, tá me ouvindo? Tá. Tô. Quando eu me vi mãe, eu falei assim, eu vou ensinar. Eu vou ensinar e eu vou ter o direito de cobrar, porque eu via que minha mãe, na minha cabeça, minha mãe não tinha o direito de me cobrar porque não me Então, ensinou. assim, Então, eu me coloquei nisso, assim, eu vou ensinar, eu vou falar, eu vou orientar e eu vou ter o direito de cobrar. porque eu vou dar, né, algo, né? E é Uhum. uma via de mão dupla, né, Elaine? Ô, Elaine, isso que tu falou assim é enriquecedor. Tem alguns comentários aqui, acho que algumas pessoas aqui tu conhece, a Servo, Ó, quem me conhece precisa te seguir, hein? Marcelo e Elaine são uma grande bênção para muitas pessoas. A lucidez que ela teve nesse período pode ter salvado o esposo. Fabrícia, muito orgulho da mãe que você é, Elaine. Vamos ver que tem mais um comentário aqui. O pessoal fica à vontade se quiser fazer alguma pergunta, não podia errar, tinha que dar certo. E deu muito, a Fabrícia. E a Samanta falou, muitíssimo relevante o tema. Continuando então, Elaine.
essa parte, né, do filho meio que tá trazendo para a gente que foi meio que tateando, né? Pegou essa energia Uhum, de uma certa revolta, de uma certa rebeldia, né? O que está acontecendo? Não está certo as coisas, né? E foi canalizando isso, né? Foi uhum, dando uma direção para que tu pudesse fazer aquela força e continuar puxando a uhum, corda e subindo, né? E subindo, porque é um desafio muito grande isso que tu falou, esse contexto familiar, diz que não é o futuro que puxa, né? É o passado que empurra, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente vai olhar para onde a gente não tem, né? Aquilo para se segurar, para se sustentar, mas ao mesmo tempo, hoje tu é uma mulher adulta, bem resolvida, determinada, esclarecida, né? Tu consegue olhar para trás e não julgar seus pais sem julgá-los, né? Isso que é importante também, né? uhum. Mesmo diante Hoje eu de. olho para os meus pais, eu vejo assim, eles fizeram o melhor que eles podiam, eles não teriam condições de fazer melhor do que eles fizeram, né? A gente começa, acho que ao passo que a gente vai amadurecendo, a gente consegue entender, né? A realidade dos nossos pais, né? Então, realmente consigo olhar para eles, ver a história, tudo e não ter ressentimentos, não ter mágoa. Eles fizeram o melhor que eles podiam, né? E eu sempre falo uma coisa, inclusive para meus pacientes. Quando um paciente meu tá ali comigo, eu falo assim: olha a oportunidade que você tem de tomar ciência das coisas que estão acontecendo. Meu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe não tiveram, né? Eles não tiveram essa oportunidade. Então, nós aqui hoje, a gente tem oportunidade, né? Diversas, a terapia, as lives, os conteúdos na internet. Então, hoje a gente, graças a Deus, tem oportunidade, né? Tá tudo acessível hoje, né, Elaine? Então, assim, Exatamente. dando continuidade, Elaine, quando a mãe guarda o bem do pai no coração dos filhos, que foi o que você fez, né? Ela não está mentindo, como você falou, né? Está Uhum, semeando misericórdia, né? Eu acho que ele está se uhum, compadecendo da situação por um bem maior, né? Então, se tu pudesse voltar no tempo, né? Hoje, né? Já tomou uhum. uma certa distância, né? E dizer algo para aquela menina grávida de 15 anos, né? O que é que tu diria para ela? Ah, eu diria continue. Continue. Assim, é muito. Assim, a gente sabe, né? Essa idade é uma idade inconsequente. Você não fica pensando tanto no futuro, né? Você simplesmente vai e faz, assim. Você não pensa no. A gente, acho que ao passo que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter mais medo que a gente fala, nossa, já tô aqui quase na metade da vida, né? Eu não posso errar, eu preciso decidir, eu preciso escolher, tem muita coisa em jogo, mas nessa idade não tinha. Então, é, assim, eu só tomei a decisão, né? Se eu fosse escolher uma palavra, é isso, decisão. Eu decidi e eu fui, eu segui naquilo que eu estava acreditando. E minha ideia era proteger a memória dos meus filhos, né? E assim eu fiz. E é muito interessante essa analogia do guardar, né? Não é esconder, mas é realmente guardar. E eu acho que tem coisas que os filhos não precisam saber, né? Hoje meus filhos têm conhecimento dessa história, mas tem muitos detalhes dessa história que eles não conhecem. E eu acho desnecessário, né? E uma coisa que eu acho que é importante falar é que assim, o meu marido, hoje meu marido, né? Nós estamos juntos há 30 anos. Meu marido, ele sempre foi um bom pai. Então, ele sempre foi uma pessoa assim que eu lembro que quando a gente namorava ainda no começo, me chamava a atenção. Eu via o jeito que ele tratava os idosos, como ele ficava muito na rua. As senhoras que passavam sempre ia até ele, conversava com ele, dava conselhos, né? Menina, sai dessa vida. Ele sempre era muito respeitoso, carinhoso, tocava assim na face dos idosos. Todo mundo gostava muito dele, né? Na minha frente, ele não falava palavrão, ele não me contava as coisas que ele fazia. Eu sabia por outras pessoas, Ele te mas ele preservava, me né? preservava bastante. Então, assim, eu conheci um outro lado dele que em algum momento isso me trouxe até confusão, que é como se fosse duas pessoas, né? Mas a essência dele era essa. E aí, então, tinha também algo para eu olhar ali, né? E falar assim, poxa, ele é um bom pai. E aí, quando ele tava com meus filhos, eu falo até que ele é mais maternal que eu. Ele sempre foi o pai que alimenta, que cuida. Quando nossos filhos eram maiores, é aquele pai que ligava de madrugada na festinha para saber se ele estava com frio e se precisasse levar uma blusa, ele levava. Ele buscava, ele levava os filhos. Então, sempre que ele esteve presente, ele era um bom pai e cuidava muito bem dos filhos. E na minha cabeça eu só tinha que preservar isso, porque se meus filhos tivessem que ter uma lembrança, era essa.
essa era a realidade dos meus filhos. Eles não precisavam vivenciar aquela outra realidade que acontecia ali, né? Que não impactava na vida deles. Poderia impactar se eu trouxesse isso para dentro de casa. Então, eu tinha um cuidado de não brigar na frente deles, né? A gente sempre foi muito unidos, assim, nesse sentido. A gente nunca, não sei, é muita coisa, mas eu acredito que a maior parte do tempo a gente nunca discutiu na frente deles. A gente resolvia as coisas entre nós e comunicávamos eles. Então, desde sempre, meus filhos até hoje, eles sabem que se eles forem falar com o pai e pedir algo, eles sabem que primeiro ele vai conversar comigo, juntos nós vamos tomar a decisão e depois a gente comunica a eles. E sempre foi assim. Então, todas as vezes, eu posso fazer tal coisa? Eu vou conversar com seu pai, depois a gente conversa. Eles chegavam nele, era a mesma resposta. Então, a gente conversava e depois a gente comunicava. E isso é até hoje. Eu acho que isso contribuiu muito também. Esse trabalho de bastidores também preserva, né? Uhum, Guarda, né? E uhum, interessante porque tu conseguiu, eu acredito que tu capturou a essência do projeto Fundo do Alfinete, e em certa medida tu foi costurando, né, a tua história, né? uhum. Pegando um pedaço aqui, outro ali. Eu costumo dizer que além da costura é o bordado, né? Sabe o tapete? Às vezes a gente olha por trás e a gente vê aqueles fiapos soltos, né? Mas quando levanta e vira ele, né? Tem até uma música do Asaf Borba, acho que fala sobre isso, não sei se tu conhece, Não que é o conheço. tapeceiro, acho que é, né? Não conheço. Vou te mandar depois ali, mas Tá. ele fala o tapeceiro do universo, acho que é isso. É como se fosse a história de Deus na nossa vida, né? E a gente não enxerga muito bem o quadro todo, o quadro completo, né? Uhum. Aí depois quando a gente vira assim, poxa, tá aqui ó, o tempo todo. E aí a importância também, como tu mencionou ali, indiretamente da fé, né? Diante dessa questão, né? Porque a fé ela vai alimentando certas coisas, aquela convicção, aquela certeza, Uhum. né, de que tu tá indo na direção, né? Qual a importância da fé na vida do indivíduo que se vê diante, não só na hora da bonança, né, mas em meio à tempestade, né? No meu caso, exclusivamente, acho que no começo era uma determinação, não era nem fé. Mas foi através de toda essa situação que eu conheci a fé, né? Porque eu não tive ensino religioso na minha infância, tive muito pouco contato. E aí eu até falo assim que no fim das contas, né, quem nos conhece fala que eu salvei ele, mas hoje eu penso que quem me salvou foi ele. Porque, né, eu lembro dos meus sonhos de criança, eu pensava assim, você é uma mulher. Minha mãe falava assim, para não casar, para ser uma mulher independente. Então, eu acho que se eu olhar lá no meu sonho de criança, era isso, né? Ser uma mulher independente, ter minhas coisas, estudar, né? E de repente veio uma gravidez ali inesperada, nunca indesejada, mas inesperada. E aí mudou toda a minha vida e ainda veio todo um contexto desse. E a partir desse contexto, a gente procurando ajuda foi onde eu conheci a fé. E é onde eu vivi experiências que, assim, cada vez mais foi me dando certeza para continuar naquele caminho, né? Então, assim, a fé é fundamental. Sem fé é muito difícil você continuar numa situação como essa. E, assim, eu gosto de compartilhar a minha história nesse ponto, para que as pessoas possam olhar que é possível. Porque hoje, quem conhece meu marido não consegue imaginar que ele viveu a realidade que a gente conta que ele viveu, né? Quem conhece ele daquela época, a gente ficou muitos anos sem aparecer nos lugares que a gente convivia, mas eu lembro que quando ele apareceu a primeira vez, as pessoas que viram ele daquela época falaram: Nossa, você tá vivo, por quê? O normal, né? Nesse contexto, era que as pessoas realmente morressem ou ficassem presas. Então, assim, não teria outro caminho senão a fé, porque você pegar uma pessoa que tem uma vida destruída, ainda mais o crack que tira toda a dignidade do ser humano, né? Você vê que a pessoa se desfigura ali, é quase impossível a pessoa acreditar que, que é possível. Então, assim, se não for a fé, a pessoa não consegue persistir nesse caminho. Maravilha. Elaine, tu és psicoterapeuta, né, com especialidade em logoterapia. Sim. E aí a minha pergunta também nessa esteira é, como É, psicoterapeuta, né, em que momento que tu percebeu que a tua história pessoal ela poderia ser ferramenta, né, para a vida de outras pessoas? na verdade, assim, a minha história me trouxe até esse caminho, né? Porque trilhando toda essa jornada, eu comecei a ajudar pessoas em grupo de ajuda. Meu marido faz isso até hoje. Então, eu tive várias experiências de fazer isso para além, né, da profissão. Foi quando eu decidi, primeiramente, eu decidi fazer a logoterapia, que eu conheci em 2020.
Quando eu conheci a logoterapia, eu falei, a logoterapia explica a maior parte das coisas que aconteceu na minha vida, né? Porque a logoterapia vai falar que a força motora do homem é a vontade de sentido. E aí eu vejo assim que você pegar toda a minha história, assim, é como se eu simplesmente tivesse reconhecido. Eu olhei para a logoterapia, conheci a logoterapia e falei, nossa, é isso. E aí eu quis fazer a pós, fiz a pós, e depois eu decidi começar a atender. Fui fazer o curso de formação do Arthur Schumann, né, onde a gente se conheceu lá na FTAS. E aí, assim, hoje o que eu posso dizer é que a minha história faz todo sentido para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Toda essa minha experiência, toda essa situação que eu vivi, muitas vezes eu trago situações para auxiliar outras pessoas, e é muitas das vezes essa minha história que me conecta com outras pessoas. Hoje, a maior parte dos meus pacientes são indicações, então são pessoas que me conhecem, conhecem minha história e por conta disso vão me indicando. Então, assim, total sentido, vamos dizer assim. E aí, essa é uma parte que às vezes é muito Ah, cara, Elaine, eu digo, porque não sei como é que tu vê isso, né? Dentro dos teus atendimentos, em analisar a tua própria história, dessa hum, repertório que tu foi adquirindo ao longo do teu desenvolvimento, da tua trajetória, mas é muito comum, né? E eu queria, assim, que tu pudesse trazer para o nosso público essa distinção, porque diante do que tu vivesse, o que é que te impediu, né, de cair no discurso da vítima, né, de vítima? De onde veio, né, esse anseio, essa força, né, para guardar, uhum, restaurar e seguir adiante? A questão da vítima, né? Hoje se tem muito aham. isso, né? Existem questões que são Sim. reais, que a pessoa é vítima de uma Uhum, situação que ela está vivendo ali, né, enclausurada, encarcerada. Até uhum, compartilhei essa semana os recortes de alguns filmes, tem até aquele O Quarto de Jack, que é uma história uhum. da mulher que foi sequestrada e mantida em cativeiro ali, uma situação excepcional, né? Mas eu digo assim, a questão em si é muito comum a pessoa, é mais cômodo, né, entrar no discurso vitimista de que Uhum. aquela história do Lip e do Harry lá do desenho, não sei se tu te recorda, né? Um ficava reclamando, ó vida, ó céus, e o outro, Não. vamos, 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 né? Eu fui uma criança que eu não gostava de assistir televisão. Eu não É, tenho essas referências, infelizmente, não. Olha, eu assim, eu nunca me vi nessa posição de vítima e eu não sei te explicar como, mas eu acho que para mim sempre foi muito claro que eu escolhi. Eu gosto, eu sempre falo, tem um versículo na Bíblia que sempre me lembra, qualquer situação eu me lembro dele, né? Que fala, ai, agora que eu falei, eu esqueci. Mas vamos voltar. E aí, do que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, eu sempre tive isso para mim. Quando eu conheci esse versículo, eu falei, nossa, é esse versículo. Porque a maioria das coisas que a gente reclama foi a consequência de coisas que a gente escolheu. Então, eu sempre tive essa visão de vida. Então, para mim, eu estava ali porque eu escolhi. Eu continuava estando ali porque eu escolhi. Então, eu tinha todos os dias a liberdade de mudar de ideia, né? De ter outra atitude diante daquilo. E aí eu permaneci ali, eu escolhi aquilo. Então eu nunca tive, acho que por isso, por essa conscientização que a escolha era minha, né? A escolha de continuar foi minha, a escolha de perdoar foi minha, a escolha de ficar continua sendo minha. Então eu acho que isso acaba sendo um antídoto contra o vitimismo. Inclusive nos grupos de apoio que eu participo, quando a pessoa chega e namora, né, com um dependente químico, a minha orientação é: sai fora, vai embora, foge, vai embora. Mas quando a pessoa é casada, a gente já não tem como fazer isso, né? E aí a primeira coisa que eu trago é essa conscientização de que você tem essa escolha de ficar, né? Você escolheu isso, você pode continuar escolhendo, né? Na logoterapia a gente vai aprender isso, que a gente é livre diante de, é livre para. Então, o que importa é a atitude que a gente vai ter daquilo. E aí não tem vitimismo, quando você tem essa consciência que a escolha é tua. ter a consciência de que a escolha é sua. Então, a Elaine está aqui, Elaine Grilo, né, compartilhando conosco, né, esse recorte, né, da sua história que alguém comentou aqui, dá um livro, faça um livro, faça um livro. Ah, é. Eu também incentivo, Elaine. Hoje a gente tem ferramentas aí para auxiliar, né? Aham. E uma gravidez aos 15 anos, teve a situação do companheiro, né? Uma certa ausência, a maternidade, a fé, a restauração. Uhum. Então, com certeza,
quando a gente olha para as pessoas, tu vê, às vezes, não sei como é que tu enxerga isso, né, Elaine? Hum, Mas hoje se fala muito da questão do ponto de vista espiritual, né? Um santo, uma santa, né? Como se uhum, fosse uma coisa distante da realidade, né? A palavra santo, santa, significa separado, né? Ou uhum. seja, aquilo do contexto bíblico que diz, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, né? Para que dê frutos. Então, quando a gente olha para uma pessoa que tem a sua fé pautada em algo firme, como diz lá o Arthur, né? Jesus é o copo. Não tem para onde olhar, olha para o copo, né? Tipo, semelhante a isso, né? Você olhou, nutriu, né? E alimentou. E hoje, em alguma medida, incentiva a Bíblia, que eu gosto também bastante da Bíblia, acho que também gosta, né? Das Uhum. narrativas, do ensinamento que ela traz. Ela diz, um ao outro ajudou e diz, ser forte, né? É sempre bom andar em dois, porque se um cair, outro levanta, né? Então, ninguém é uma ilha, ninguém é sozinho. E eu queria que tu pudesse trazer um pouquinho para a gente, tu falasse que trabalha com grupos, né, de dependência química, tem a ver com a ANA, algum grupo específico de alguma denominação religiosa? Como é que se dá esse trabalho aí que é feito? Nós procuramos ajuda por muitos caminhos, né? Meu marido chegou a ficar internado, a gente foi atrás de igreja, foram realmente muitos caminhos, mas foi através de um grupo de ajuda da igreja Bola de Neve. Eu não sei se você conhece, uma igreja evangélica. Foi lá que meu marido realmente conseguiu ficar limpo, permanecer limpo. E aí ele começou a ajudar nesse grupo de ajuda e até hoje a gente serve esse ministério auxiliando pessoas com problemas não só mais com dependência química, mas todas as compulsividades. Hoje a gente vê problema com pornografia, droga, jogo, comida, tudo, e os familiares também. E aí, nesse caminho todo, né, automaticamente as pessoas sempre nos procuram sabendo da nossa história, né? Hoje meu marido está limpo fazem 16 anos. Eu não sei exatamente como é 16 anos. Eu nunca que eu vou conseguir falar 16 anos e 3 dias, esquece, que eu não lembro nem quantos anos eu tenho. Mas hoje meu marido tá limpo há 16 anos e são 16 anos ajudando pessoas, né? Graças a Deus, através disso a gente pode ajudar muitas pessoas. E é engraçado, eu tenho uma paciente que ela nos conheceu nesse grupo de ajuda e ela falou assim para mim que achava, quando ela via meu marido contando lá o testemunho dele, né, toda a história dele, ela achava que era uma mentira que ele estava contando só para as pessoas que estavam ali acreditar e ter motivo para mudar, né? E ela já me falou isso umas duas vezes, eu acho tão engraçado, né? Porque assim, a gente está lá como voluntário e assim, não faria sentido nenhum a gente ir lá né? Contar uma Mas é historinha, porque né? realmente, né, é difícil acreditar, né? Hoje você olha uma pessoa em condição de situação de rua, uma pessoa que usa crack, por exemplo, geralmente você fala, ih, crack não tem jeito, crack já era, né? Então você vê uma pessoa que se afundou e conseguiu parar, né? Teve sua vida transformada. E eu falo isso, que meu marido ele teve uma vida transformada, né? Tem gente que para de usar droga e continua sendo uma droga de pessoa. E ele realmente, a gente teve a nossa história transformada, sabe? Isso em tudo que você imaginar no relacionamento, na área financeira, em tudo, a gente teve uma vida transformada. Então, assim, é possível. É possível e graças a Deus hoje a gente também é um exemplo disso para que pessoas possam olhar e falar, eu acredito. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Maravilha. Eu só te pedi um pouquinho, Elaine, para te dar É, só uma baixadinha no teu celular. assim, Isso, aí, ó, fechou? É, tá tá. bom, bom, muito bom. Peraí, aqui, ó. Aí, ó. Peraí. Eu, Aí, assim? Ih, ficou isso. torto. Não, aqui tá. É, Aí, se que tu aqui eu quiser tô um me pouco. vendo cortada, então tá. Se puder, quiser um pouquinho para trás, para Hum, te enquadrar certinho teu rosto. deixa eu ver, peraí. Que eu tô no meu limite da mesa, Conte- vamos ver aqui. Tá. E aí? E um abraço Aí? aqui para quem está nos assistindo aí, a Thaís, a Nádia, a Luciana também, Crespo, que faz um trabalho excepcional com pessoas em situação de rua, está lá na FTAS também, né? A Mandinha, ela Ramalho, acho que ela é tua amiga, né? É, Um abraço para ela também, ela começou a seguir, obrigado, Mandinha. E a Samanta, o Reinor também, fé e foco, é isso aí. A Lourdes, o Eduardo. Então, assim, dando continuidade, uma inspiração para eu continuar os resgates. Gratidão, a Luciana está falando, Elaine. É porque a gente às vezes parece que a Fabrício uma vez comentou, né, que
não é que é um serviço ingrato, uma atuação ingrata, às vezes com a pessoa com dependência química, né, em situação de rua, é um trabalho árduo mesmo, né? É. Muitas vezes, né? A forma como aquilo, a mente dela está modelada por aquilo, tem que acolher mesmo, tem que ouvir, Uhum. e parece que às vezes não tem efeito, né? Aí tu vê uma história dessa da Elaine, por exemplo, É. né? É. E dentre Qualquer dia você tantos outros, chama ele aqui para live, Hugo, para pois fazer é, esse claro, contraponto. seria legal a gente poder trazer a história dele também. Eu estou aberto a Uhum. isso, Elaine, e até estendo o convite para ele aí. Como é que é Uhum. o nome dele? Marcelo. O Marcelo, acho que o Marcelo passou por aqui Eu também, não né, sei se ele Marcelo? tá aí, porque ele tá cuidando do nosso filho ali É, para o estar Marcelo aqui. já está convidado aí, convocado para poder na trincheira aí falar conosco sobre isso, porque às vezes a gente vê tanta coisa no nosso dia a dia e às vezes uma fagulha de esperança a pessoa olha aquilo se Uhum. inspira, né? É É. muito importante. Elaine, e assim, o que é que tu gostaria que toda mulher soubesse, né, diante da sua jornada, né? Mulher, mãe, terapeuta, né? O que é que tu podia trazer assim para a gente poder pensar um pouco melhor isso e também incentivar, né? As pessoas que às vezes Uhum. podem estar vivendo um dilema desse na sua vida. É, A, Letra, primeiro, a pode Luciana falar. está falando aqui que é um garimpo, né? Literalmente buscando diamantes que são pessoas, né? Chafurdadas, né? Por suas Uhum. questões existenciais, né? E não tem como não reconhecer isso, né, Elaine? Tá lá, né? O escopo, né? Uhum. No ambiente familiar, né? A pessoa racionaliza, às vezes uma doença, por exemplo, que é provavelmente Uhum. nesse meio tem muito a adicção, né? Que a gente fala, né? Que é a doença da adicção. E a pessoa pode viver uma vida normal, né? Só que assim, ela tem um Uhum. mínimo de esforço que ela tem que realizar. A É, escolha, né? A vontade. é. E também caminhar junto, porque ninguém caminha sozinho nesse processo aí, né? Não. É assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria falar um pouco aqui que a minha história é um extremo, né? Então, assim, eu tô falando aqui de um extremo, né, de uma situação de um homem que era pai que usava crack e que eu protegi meus filhos, não expondo essa situação para eles, né? E como eu disse, eles foram descobrir assim na adolescência, porque a gente estava numa ocasião a gente tinha ido visitar uns amigos, né? Fomos num culto. Esse pastor sabia mais ou menos ali da nossa história, pediu para ele dar um testemunho. E ali foi meio que um impasse para ele, porque assim, como que eu vou dar um testemunho com meus filhos aqui, né? E naquele dia ele deu, assim, meus filhos, eles choraram, os dois, né? Até então era um casal, agora eu tenho mais um pequenininho. Eles choraram muito, assim, porque, assim, eles nunca conseguiram perceber, né? E aí eles ambos falaram, assim, que eles passaram a admirar ainda mais o pai. Então, assim, a minha história é um extremo. E às vezes a mulher faz isso, né, de falar mal do pai, de desabafar com os filhos, né? E assim, tem contextos que dá muita raiva do homem mesmo, né? Dá vontade de ver ele, sabe, se dar mal ali. Poxa, fez tanta coisa, tá me fazendo mal. Então, assim, a vontade existe, mas a gente precisa pensar nos filhos, né? Entender essa estrutura, essa função que o pai tem na vida dos filhos, na criação dos filhos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque em situações muito menores, né, nada extremas como a que eu vivi, a mulher acaba fazendo isso. E às vezes assim, sem consciência nenhuma. Ah, teu pai só trabalha, não liga pra gente. Ah, porque o teu pai, ó, em vez de estar aqui em casa, tá lá jogando bola, só quer saber de empinar pipa, porque seu pai é um irresponsável. Ó, porque seu pai não pagou a pensão esse mês, ele não tá nem aí pra você, porque tudo é eu, porque eu não sei o que lá. São coisas que talvez sejam verdades mesmo, né? Mas a criança ela não precisa receber isso daquela forma e naquele momento da vida dela. E talvez é como eu disse, a verdade ela vai chegar em algum momento, né? Então, eu acho que assim, é importante a mulher saber separar, né, a representatividade ou esse poder simbólico do pai na vida do seu filho e conseguir não fazer isso, né? Preservar o filho. Porque hoje a gente que é terapeuta, a gente sabe o impacto que isso gera na vida de uma pessoa, né? A gente sabe que a maioria dos casos que a gente atende foram impactados justamente por conta ou de pai ou de mãe. Então, se a gente souber a nossa responsabilidade, então se teria algo para eu dizer, amadureça. Não tem outra coisa, né? O segredo é amadurecer, porque a partir do momento que você amadurece, você consegue saber que não é sobre você, que não tem que ser do seu jeito, que você não precisa se vingar, que você não precisa, sabe, tomar lá da cá. Então é amadurecer. Eu
tive aqui um caso recente que a mãe ficou muito chateada com o pai. E ela não falava abertamente, né? Mas ela falava: ah, seu pai fez coisa errada, ele não devia ter feito coisa errada, agora é por isso que tá assim, sabe? Não é pra falar, não precisa falar. É melhor você falar: olha, seu pai tá vivendo situações no quais, nas quais ele não tá conseguindo resolver, né? Vamos ter paciência, ele vai conseguir resolver, vai ficar tudo bem, Ameniza a entende? situação, né? Não dá mais potência para É, aquilo, né? exatamente. Até porque Aí, uma das perguntas que eu sei aqui, Elaine, era essa aqui, ó, eu deixei para lá, mas tu acabou falando, né? é. Conselho que você daria a uma mãe que deseja vomitar suas mágoas na frente dos filhos, né? Não, Porque o que não vale a acontece, né? pena. É, Aham. é o adulto da relação, né? É a mãe e o pai, vou botar assim, Uhum. né? Ou deveria ser, É, né? Então, às vezes, deveria ser. eles agem imaturamente, né? E usam o filho, os filhos, né? Como bode expiatório, por assim dizer, Uhum. né? Então, Uhum. tá com problema, procura ajuda, né? A Elaine está aqui, já passaram outros terapeutas aqui também que trabalham nessa área familiar, né? Tem também a escuta fraterna da Natália ali também, que faz um trabalho excepcional. Uhum. Mas a Elaine aqui, ela tem o Instagram dela também, que ela atende, né, Elaine? Sim, Por vídeo chamada, né? Elaine Grilo, tudo junto? tudo junto. Então, Elaine Grilo, procure ela, eu vou deixar marcado aqui depois, nas próximas semanas, eu vou estar postando mais material. Eu quero agradecer, né? Não estou encerrando, mas assim, eu queria que assim, Elaine, diante É. disso que a gente ouviu, né, tu pudesse também confortar, né, em uma certa medida, essa mãe que está angustiada, né, diante da sua situação, porque eu começo a analisar as coisas à minha volta, no meu dia a dia, e eu percebo e escuto muitas coisas, né? Às Uhum. vezes está lá um pai também, o outro lado da história, né? Do pai que precisa também preservar o papel da mãe diante da figura dos filhos, porque é uma via de mão dupla, né? Uhum. Nessa dinâmica. A gente, por exemplo, eu acho que tu conhece isso, hoje está se mudando essa política dentro do judiciário, né? Mas se enfatizava muito a mãe como aquela guardiã legítima, né, dos filhos, né? Hoje se sabe que a balança ela tomou um outro rumo, né? Muitas vezes as mães estão metendo louco numa expressão assim mais popular, né? E acaba sobrecarregando os pais também. Como é que fica essa dinâmica, né? Dos pais diante dos filhos, em ambos os papéis, né? Diante também da Uhum. tua prática como psicoterapeuta. O que hoje eu, como psicoterapeuta, eu observo é que a gente precisa realmente ajudar as pessoas a entender esses papéis, né? Porque, assim, em toda a história a gente nunca aprendeu a ser pai e mãe, né? A gente vai copiando as referências que a gente teve, a gente vai tendo, né, de repente, sei lá, insights como eu tive, que eu não tive repertório, referência, e eu não sei nem explicar como foi, mas a verdade é que assim, a gente não sabe ser homem e mulher, né? A gente não sabe ser pai e mãe. E a maioria dos desafios a gente aprende vivendo. Então, assim, não há outra maneira de viver os desafios senão não pedindo ajuda. Então, se a gente está com dificuldade em algo, se a gente está percebendo que não está indo bem, se não está conseguindo, tem que pedir ajuda, né? E a gente tem hoje diversas formas, que nem você falou do projeto da Natália, que tem atendimento até gratuito. Então, tem que pedir ajuda. Não tem outra forma. E assim, a gente vai ter que aprender, se dispor a querer ser pai e mãe, que é uma das coisas que talvez que eu fiz que deu certo, né? Porque quando eu me vi ali mãe, eu fui atrás de informação, eu fui estudar. Para você ter uma noção, quando minha filha nasceu, eu nunca tinha visto um bebê na minha frente, né? Eu tive minha irmã caçula, tinha 6 anos, mas eu não lembro, né? Provavelmente eu não tive nenhum cuidado ali com ela. Enfim, não lembro de nada. Mas assim, quando eu me vi mãe, eu não tinha contato. Minha família é muito pequenininha, não tive esse contexto ali, porque às vezes a gente tem a família que tem, né, criança, você acaba tendo um contato. Eu não tive nenhum. Eu não tive, não tinha noção, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada. Então eu aprendi tudo vendo revistas, entende? Então, assim, a gente precisa também querer ser mãe, ser pais, querer saber. E hoje a gente tem informação. Então as pessoas hoje elas querem o resultado das coisas, mas elas não querem pagar o preço para, né? As pessoas hoje ela tá grávida e tá preocupado no chá revelação, em outras coisas. Então acho que assim, essa questão, né? Não dá para você querer ter um bom casamento se você não conhece os pilares de um bom casamento, se você não se preocupa com isso, se você
não se propõe a mudar e fazer o que precisa ser feito. Então, acho que assim, hoje a gente tem conhecimento acessível, a gente tem diversos canais para buscar ajuda, para buscar informação. Então, acho que o primeiro princípio, assim, é realmente a vontade, né? Eu faço CrossFit e a gente tem uma palavra no CrossFit que não existe, mas que eu gosto muito, que é assim, tem que ter querência. Querência. É isso, entendeu? A pessoa, no mínimo, tem que querer. Se não querer, assim, aí fica muito difícil. Muito bom. Elaine, eu estava aqui pensando, para não se estender muito, mas aproveitando aqui, né, a tua disponibilidade e a tua disposição, são três questões que se interrelacionam com aquilo que tu trouxe, né? Uma delas me fez lembrar que muitas vezes os filhos se justificam nos pais para ter as atitudes que têm. Mas eu não recebi isso do meu pai, mas eu não isso da minha Uhum, mãe. Eu quero dizer isso por quê? No antigo Israel, lá da Bíblia, da história, havia um ditado comum lá no povo, que daí na época lá Deus tinha uma forma de tratar com eles, que era levantar o profeta e tudo mais, né? Porque eles diziam assim, ó, era um ditado popular como se fosse uma cantilena, né? Os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, eles estavam justificando as atitudes deles, né, erradas por olhar para trás e dizer que era consequência do que os pais deles fizeram. Esse é um ponto. Há duas canções que eu acredito que tu conheça, né? Uma é da Pais e Filhos, lá do Legião Urbana, né? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo. E a outra é do Belchior, que é Como os Nossos Pais, é o nome da música. Que fala, né? A Elis Regina interpretou ela uma vez, não quero lhe falar, meu grande amor, já faz tempo eu vi você na rua. Aí, resumindo, ela fala, como os nossos pais, né? Ou seja, nessa simbiose, nesse tripé de olhar para a nossa história pregressa, né? Passada, e para a nossa história presente diante das escolhas que fazemos, né? Como depurar, né? E tirar aquilo que é importante e necessário. Eu, num contexto mais extremo, já cheguei a atender algumas pessoas e falar sobre isso, né? Eu dizia, ao menos tu agradece a vida dos teus pais, porque assim, ó, tua mãe cedeu a terra e teu pai cedeu a semente, então tu estás aqui, já é algo para se agradecer, né? Em uma certa medida, só que tem casos que a pessoa não consegue olhar nessa perspectiva e tudo uhum, é algo ruim, tudo é machucado, tudo é ferida, tudo é dodói, sabe? uhum. O que, é que a gente pode falar para essa pessoa? É bem difícil, né? Porque a pessoa ela fica presa nesse contexto. Eu, nesse momento, eu tenho uma paciente que ela tá vivenciando isso. E a pessoa tem que realmente querer olhar diferente, sabe? Ela tem que ter essa vontade de olhar para a história dela e compreender a história dela e não se colocar como vítima, como você falou anteriormente, né? É uma coisa que depende da vontade. Aí a gente volta para a logoterapia, né? Que a logoterapia vai falar sobre a vontade de sentido. Então, assim, a pessoa precisa ter a vontade de ser livre para. Enquanto a pessoa ela não ter esse despertar, enquanto ela não se conscientizar, ela não conseguir olhar para essa história, ela não vai conseguir. Aí a gente volta de novo no ponto da ajuda, porque às vezes essa pessoa precisa de alguém que vai ajudar ela a recontar a sua própria história. Então eu falo que uma das funções da terapia é isso, né? É a pessoa aprender a recontar a sua própria história. Talvez essa história, do jeito que ela conta hoje, fez sentido quando ela era criança, só que ela continuou contando a mesma história. Ela amadureceu, as coisas mudaram e ela continua recontando a mesma história. Então a gente ensina a pessoa a recontar essa história. E a gente oferece ali ferramentas, né, percepções e perspectiva diferente da própria história dela. E aí, muitas vezes a gente vê a pessoa falando, nossa, eu nunca me dei conta disso, eu nunca pensei assim. Então, novamente, a gente cai aqui na necessidade de buscar ajuda. Isso que a Elaine falou é essencial porque, em uma certa medida, ao fazer a formação que ela também fez, né, eu também fui ajudado, porque eu estava habituado a contar certas coisas para mim mesmo, né, que me mantinha numa espécie de cativeiro mental, no looping, né? E toda vez, por exemplo, eu passei isso na minha vida, aqui na minha cidade, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa disposta, né, despojada e tudo mais, só que assim, toda vez que eu passava uma situação, eu criava um pretexto na minha mente para sair pela tangente, né? Racionalizando as coisas, que é a racionalização que a gente aprende, né, Elaine? Nada mais é do que uma mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Então a gente está habituado a olhar para a nossa história e a gente não tem essa
o repertório que ela está falando, é a importância do terapeuta, porque o terapeuta ele vem e ajuda a gente a olhar os pontos cegos na nossa vida. Já parou para pensar, né? Quando a gente está aqui parado de frente, a gente não consegue olhar atrás, só a gente se virar, né? Então, tu vai contando e o terapeuta ele vai pensando as coisas na fala, né? Ah, mas isso aí que tá se falando. E estica um pouquinho ali, abre o pacote zipado, né? Que é uma linguagem de informática, né? Tá compactado ali. Tem mais coisa ali. Tem que cavar fundo, né? O terapeuta e a importância dele, né? E eu queria que a Elaine pudesse reiterar um pouco mais a importância do papel, porque muita gente tem preconceito, né, Elaine, em relação ao terapeuta. Até o professor fala da situação, da história dele pessoal lá, porque do contexto que ele viveu, né? Ah, é frescura, é frescura. Não, peraí. O processo terapêutico ele já existe in natura na própria trajetória humana em uma certa medida, né? Os líderes espirituais nas comunidades tribais, né? Aquela pessoa mais velha, o ancião, em algumas culturas, aquela pessoa que já tem uma certa vivência em relação à própria vida, que dá os conselhos, né? Os famosos conselhos. Mas hoje se tem a necessidade de um terapeuta, que é uma área que muitas vezes pode ser negligenciada, e hoje tem se formado terapeutas a granel, a rodo, tudo quanto é tipo, né? E aí a formação do professor aqui, não estou vendendo jabá nem puxando sardinha, mas ela é consistente naquilo que ela se propõe, né? Robustecendo a personalidade desse terapeuta para que ele possa ser efetivo e eficaz na forma de tratar os problemas, dando nome às coisas ao que elas correspondem. Não simplesmente passando pano, porque, faça o que tu queres, tá bom assim como tá. Então tá, meu filho, vai, continua assim mesmo. Então não adianta depois requerer o bônus, né? Se o ônus da questão está na tua própria falta de habilidade em assumir a responsabilidade. Nós não estamos falando nem de culpa, né, Elaine? Porque a culpa ingessa a alma. E a responsabilidade é essa falta de habilidade ou não, né, de lidar com essas tensões, essas pressões que o terapeuta vem como esse articulador na hora de aumentar esse arco narrativo da história que o paciente conta para si mesmo. É perfeito, não tem nem muito o que acrescentar, né? Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que, assim, às vezes, ainda que o terapeuta não vá te ajudar, que eu acho isso muito difícil se for um bom terapeuta, mas só o fato da pessoa contar, ela consegue organizar isso dentro dela, né? Porque, de novo, a gente não tem o hábito de, a gente nem aprende a parar para pensar o que a gente está pensando, né? De conseguir qualificar isso. Então, a gente só vai repetindo, 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 a gente vai trazendo aquela narrativa. Então, assim, quando a gente conta para alguém, né? A gente tem a oportunidade de reorganizar isso dentro da gente, né? E o terapeuta tá ali ajudando a gente com perguntas, né? Com como ali uma bússola mesmo, dando, mostrando ali, olha para isso daqui. Então, assim, isso enriquece muito essa possibilidade de olhar para as coisas, conseguir, né, recontar essa história, e aí acho que automaticamente num processo como esse a gente consegue realmente perdoar os nossos pais, né? Entender ali a dificuldade que eles viveram, porque a gente normalmente olha como nossos pais foram, né? Como se eles tivessem superpoderes, que eles realmente sabiam o que estavam fazendo, sendo que nem nós mesmos às vezes sabemos o que nós estamos fazendo. Então a gente consegue também olhando para as nossas falhas, para as nossas deficiências, para as nossas dificuldades, a gente consegue esse perdão, né? A gente consegue olhar para ele e falar, agora entendi. Talvez eles tentaram igual eu estou tentando agora e não conseguiram. Então não foi, né? Não foi tão intencional como me pareceu que foi. Então, eu acho que a terapia ela traz muitas funções, muitas. E é aquilo que a gente sempre conversa, né? Só vai acontecer se a pessoa se abrir para isso. E um ponto é que assim, hoje as pessoas elas estão realmente vivendo uma era egoísta, né? As pessoas estão e assim, eu nem julgo isso porque a gente tem muita coisa para fazer o tempo todo, a gente tem muitos anseios, muita informação, muita responsabilidade. Então, automaticamente, a gente não olha para essas coisas. E talvez é na terapia que a pessoa vai encontrar um momento para parar e conseguir olhar para isso, que ela vai conseguir repensar, que ela vai conseguir reordenar, que ela vai conseguir entender o que, que ela precisa mudar. Porque a gente, né, sendo uma pessoa de muitos anseios, a gente está preocupada só consigo mesmo, e a gente quer que as pessoas mudem, e aí também vem o ponto onde a gente se vitimiza, né? Porque a gente espera tudo de todo mundo, e a gente não tá gerenciando a gente mesmo, né? Então, assim, precisa buscar ajuda. Tá percebendo que não tá dando certo, não tá conseguindo sozinho, tá com dificuldade, busca ajuda. Maravilha. A Elaine Grillo, então, psicoterapeuta, pós-graduada em logoterapia, nos trouxe aqui hoje com o tema
mulher que guarda, mãe que restaura, né? Nós só temos a agradecer aí por essa entrega, né, Elaine? Porque o Furo do Alfinete ele se propõe a isso. E interessante, não é uma coisa autocentrada, mas quando eu comecei a pensar o Furo do Alfinete, eu já passo a palavra para te complementar. Eu fiquei, através da aula do professor João Mena, né? Veio através do Arthur, né? Indiretamente através de João Mena, pensar, né, em algo que conseguisse traduzir uma proposta que remetesse à tua própria identidade, né? E como eu tenho essa veia mais artística, e eu sempre tive um desejo de escrever e falar com o público infanto-juvenil, olhando para a sua história, só que eu ainda não tinha as ferramentas, daí a FTAS me trouxe isso, né? E o Furo do Alfinete vem nessa perspectiva. E eu comecei a olhar, sem me dar conta, depois olhando para trás e identificando, né, contando a história para a gente, né, eu percebi que todas essas histórias que eu estou trazendo aqui, dos convidados, em alguma medida, remetem a um furo de alfinete na minha vida. Compreende? Então, assim, a Uhum, história que tu estás contando é uma história extrema. Eu vivi algo semelhante, talvez não na própria intensidade daquilo que tu viveu, uhum. mas eu olho para o meu contexto, eu já contei algumas coisas lá na supervisão, né, na aula, né? Então, eu olho para um outro profissional que veio, outro colega, eu começo a identificar, a pensar, porque é o drama humano, né? É o drama da existência. Alguns fingem que nada está acontecendo, se anestesiam, se dopam. Hoje é chamada geração dopaminérgica, né? Que só quer Uhum. sentir, 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 não quer encarar de frente. Às vezes, uma dorzinha que seja, já se torna um monstro, né? Invisível dentro da cabeça da pessoa, que parece que o mundo acabou. E diante disso, então, o Furo do Alfinete vem nessa perspectiva, trazer luz para o drama da existência humana, né? E aí eu queria trazer de volta aí para ti a palavra, né? Para as tuas considerações e as tuas indicações aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo e de antemão, né? Agradecer, né? Pela tua disponibilidade e estar conosco aí nessa noite de domingo. Eu mais uma vez te agradeço. Passa muito rápido, é impressionante, né? Foi realmente muito frutuoso. Eu espero que, de alguma forma, né, pessoas que vejam essa live possam se inspirar, né? E se precisar de ajuda, pode contar com a gente, ou a gente tem diversas indicações, né, para dar. E assim, que as pessoas não percam a esperança, né? Que elas tenham fé e principalmente que as pessoas podem mudar, né? Todo mundo tem um vir a ser, tem um potencial, né, do vir a ser. Então a gente precisa acreditar que é possível, a gente precisa acreditar em Deus, porque hoje eu olho para minha história e eu fiz coisas que eu não sei de onde eu tirei, e a única resposta que eu tenho é que se não foi Deus, não tem resposta, entende? Porque não tem como, assim, olhar para uma adolescente que passou por tanta coisa, fez tanta coisa, e falar assim, né, como que foi possível? Foi Deus, olha a mão de Deus invisível, assim, sobre a minha vida em toda essa história, né, e, inclusive, também não tem como olhar para uma história de transformação como essa e não entender que foi Deus. Então, a gente precisa realmente acreditar que é possível, que há caminhos, né? Tem a nossa história, mas tem diversas outras, então, acreditem. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Acreditem, tenham fé e lutem, né? Não desistam. É possível, Acreditem. é possível nascer de novo nessa própria vida, né? É Como diz, né? possível. O renascimento, born again, que se Ter fala em uma inglês, né? nova vida. E a new life. Então, isso é possível e a esperança, né, não é a última que morre, segundo o poeta. Quem morre é o herói, que não teve tempo de correr, né? Ele ficou para trás para salvar quem ficou, né? Ou seja, a esperança ela existe, né? Agora permanece a fé, a esperança e o amor, né? Como diz lá Uhum. o apóstolo São Paulo, né? E o maior desses é o amor, porque o amor é essa entrega, não é um sentimento, né? É uma escolha diária, né? É uma Enquanto escolha diária. houver vida, enquanto houver fôlego de vida, né? Há a possibilidade da escolha. Elaine, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, mas eu reitero novamente a alegria, né? E a honra que eu me senti aqui de poder abrir, né? Uma história que muita gente aqui passou por aqui, está ouvindo. Eu vou compartilhar alguns Uhum. recortes dela aí ao longo da semana, vai se propagar isso aí. E é um tesouro, é uma parte que tu abriu, né? Do teu coração, da tua alma, da tua vida, do teu particular, né? E alguém que está bem resolvido hoje consegue contar isso sem nenhum tipo de receio, né? Sem nenhum tipo Sim. de amarra, né? Por assim dizer, né? Uhum. Para mim foi maravilhoso, realmente. Eu não tenho mais nada para colocar. Eu acho que. Bateria. Tá me ouvindo? Acabou a bateria do Não, fone. tô te ouvindo, tô te ouvindo. Peraí, deixa eu pôr outro. Senão eu não te ouço. Pronto.
É realmente assim agradecer. Acho que você precisa continuar com esse projeto, trazer esses temas relevantes, né? Vamos agora trabalhar aí para você alcançar o número de seguidores que o Instagram propõe para que você consiga fazer mais lives, né? E só continue. Tá bom, Obrigada. então. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a tua vida, a tua família, Elaine. Saúde, sabedoria e coragem aí. Mais uma vez, reitero aí o agradecimento, né, por estar aí conosco nessa caminhada e por nos tolerar e nos suportar a cada 15 dias lá na FTAS e uma vez por semana na supervisão. Um abraço para quem passou por aqui. Boa noite para Uma, todos, fique com né? Deus. Fica com Deus. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.